Bem, pessoal, nosso cérebro adora raiva. Ele traz atenção pra gente quando você vê uma coisa raivosa, uma coisa que tira você do sério, né? E isso acabou moldando nossa interação nas redes sociais. Eu vou explicar para vocês mais ou menos por que isso acontece, por que nosso cérebro adora raiva, né? E como a gente pode burlar um pouquinho esse sistema. Vamos lá para você entender. A gente, ser humano, é um ser biológico. Então, a gente tem algumas características comuns a todo mundo. O prazer, a atração sexual, o prazer por coisas alimentares, por isso que a gente come muita coisa calórica e engorda, é uma coisa que acontece, né? A gente tem quase metade da população com sobrepeso. Então, a série de comportamentos nossos foi moldada evolutivamente. E quando a gente pensa no sistema límbico, que é o sistema das emoções, eu tenho muito vídeo aqui explicando mais ou menos como ele funciona, né? O nosso sistema límbico foi moldado para atrair atenção quando você tem uma raiva. Júlio, por que isso? Porque a raiva no processo, o medo, né, no processo evolutivo, era muito relacionado à sobrevivência. Então, na hora que você está com raiva, na hora que você está com medo, na hora que você vê uma coisa perigosa, sua atenção é voltada. Mais até do que quando você vê uma coisa fofinha, quando você vê uma coisa boa, quando você vê uma coisa alegre. E o que acontece? Nesse mundo que a gente vive de rede social, vamos colocar assim, esse modo de funcionamento do nosso cérebro foi percebido de forma consciente ou inconsciente. As pessoas começaram a atrair atenção baseado na raiva. Então ela bota uma coisa destoante para você. Então, por exemplo, se tiver um gatinho, eu amo gatinho, não vai atrair tanto sua atenção de alguém colocar, eu odeio gatinho. Por que se odeio gatinho? Disso eu falei do nosso funcionamento do seu cérebro. Vai trazer a atenção de muito mais pessoas. As pessoas vão querer comentar, as pessoas vão querer dar dislike, a pessoa vai colocar uma frase de ódio, outros vão concordar. Por quê? Porque nosso cérebro foi moldado no processo evolutivo, a raiva, o ódio, ele traz mais nossa atenção. E aí muita gente percebendo isso, começou, para você ter ideia, tem um termo, né, clickbait, que é o de chamar atenção, eles têm o hate click, que é justamente isso, essa questão da raiva trazer clique, trazer dinheiro, trazer like, trazer seguidor. Para você ter ideia, quem produz conteúdo, né, e outras pessoas no dia a dia, se você receber 10 elogios, você vai interagir de um jeito. Mas se você receber um hate, você vai trazer muito mais atenção para aquele hate. Então você tá, vamos dizer, 90% das pessoas gostam de você, mas aquelas 10 pessoas, 10% das pessoas, ou 1% que seja, que trazer um hater para você, ela vai atrair mais atenção, vai gerar mais comentário, outros vão comentar daquilo ali. Então o que acontece? Esse é, sem dúvida nenhuma, uma estratégia que tem ganhado corpo na rede social. Não é à toa que político tem utilizado isso, então o político diz uma frase bem gritante assim, e aí ele consegue dominar a narrativa, consegue dominar o debate político, consegue dominar e trazer seguidores, consegue trazer atenção, então as pessoas prestam atenção dele, começam a ler as outras coisas e acabam às vezes gostando dele. Então é como se fosse esse hate fosse uma